Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou gravar a aula aí, do nono ano. Pegue aí o caderno, ou melhor, o livro de atividade de vocês e abram aí na página 35 e vai ser a partir do capítulo 11, Brasil, golpe e ditadura civil-militar. Não esquecendo que para vocês estudarem, para a avaliação que vai acontecer, estudem pelo livro de atividades, tá? O capítulo 9, 10, 11 e 12, tá? Então vamos lá, vamos começar agora a corrigir o capítulo 11. Por que os eventos ocorridos em 1964 no Brasil pode ser descrito como um golpe de Estado? Resposta: porque um grupo de militares derrubou o governo legítimo e democrático para a instauração de outro regime, uma ditadura. Questão número 2. A respeito dos atos institucionais, leia as afirmações a seguir. Estão corretos, é a letra E, tá? Questão 3 e 4, as únicas que estão corretas. Questão número 4. Nesse ano de 2008, completam-se 40 anos do famigerado Ato Institucional número 5, que começou a vigorar em 13 de dezembro de 1968, como mais abrangente autoritário de todos os atos institucionais e, de fato, revogou os dispositivos constitucionais, reforçou os poderes discriminatórios do regime militar. A respeito do regime militar de 1964, é pertinentemente dizer que, aí, vamos virar a página aqui, assinar alternativas corretas. A alternativa correta é a letra B. Somente a afirmativa 2 e 3 estão corretas, tá bom? Vamos lá, leia os dois documentos a seguir. Aqui nós temos aqui o Brasil ame ou deixe, né, que foi um slogan usado pelo governo Médici. Vamos lá, com base nos documentos em seu conhecimento, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira é V, a segunda é V, a terceira é F, a quarta é V, a quinta é F, tá? Vamos lá, marque a alternativa correta a respeito das resistências da ditadura no Brasil. A questão correta é a letra C. E temos aí um texto que vocês devem ter lido em casa. A morte do jornalista Vladimir Herzog, ocorrida durante o regime militar em 1975, levou a medidas como abaixo-assinado feito por profissionais da imprensa de São Paulo. São Paulo, ponto. A análise dessa medida tomada indica a letra E, tá? E número 8, também tem outro texto aí que vocês devem ter lido em casa. O texto remete à anistia, à reflexão sobre os impasses da abertura política no Brasil no período final do regime militar, implantando com o golpe de 64. Com base nessas referências, escolha a alternativa correta. Correta é a letra D. Vamos lá. Ainda aqui a questão número 9, tem outro texto aí. Considerando o texto, assinale a alternativa correta. Correta é a letra B. E a questão 10 também tem outro texto. E o texto acima se refere a qual evento? É a letra D, tá? Vamos lá, página 39, Descolonização da África e da Ásia, capítulo 12. Vamos lá. Vários fatores contribuíram para o processo de descolonização afroasiática, que culminou, de fato, na quebra dos elos coloniais há muito tempo presente no continente africano e no continente asiático. Assinale a alternativa que melhor sinaliza os principais fatores desse processo. É a letra A. Marquem aí a letra A. Explica a relação entre a Conferência de Bandung e o termo Terceiro Mundo. É o seguinte, porque os países da África e da Ásia que participaram da Conferência de Bandung,
eles não queriam ter influências nem do capitalismo estadunidense, nem do comunismo da União Soviética. Apesar de alguns países terem adotado o comunismo, né, como ideologia do seu país, mas eles não tinham influência da União Soviética. Por quê? Porque naquela época, primeiro mundo era os Estados Unidos, segundo mundo, União Soviética, e terceiro mundo, aqueles que não queriam participar da influência nem dos Estados Unidos, nem da União Soviética. Por isso foi chamado terceiro mundo. Vamos lá. Questão número 3. Utilize as datas da linha do tempo para completar os espaços com alguns eventos da história recente da China. 1911, proclamação da República da China. 1921, surgimento do Partido Comunista. 1931 e 1934, Longa Marcha. 1936, invasão japonesa. 1945, expulsão dos japoneses. Em 1949, vitória comunista. República Popular da China. Vamos lá. Questão número 4, página 40. Qual era o objetivo da Revolução Cultural implementada por Mao Tse-tung na China? Resposta. O governo queria apagar os traços ocidentais, que considerava herança imperialista, da sociedade chinesa, promovendo para isso uma revolução ideológica, econômica e cultural. Ponto. Suas ideias foram propagadas na obra do Livro Vermelho. Questão número 5. Leia a afirmativa, né? E vocês colocam aí V ou verdadeiro. Vamos lá. A primeira é F, a segunda é V, a terceira é V, a quarta é F e a quinta é F. Vamos lá. Tem um texto aí que vocês leram e tem que saber qual dessas questões estão corretas. Vamos lá. Estão corretas apenas o número 3 e a número 5. Tá bom? Vamos lá. Dando continuidade aqui com mais um texto. Esse desconhecimento dos norte-americanos quanto aos seus adversários da Guerra do Vietnã pode ser relacionado ao fato de os norte-americanos é a letra D. Questão número 8. Qual foi a maior dificuldade sentida pelos povos africanos no processo de emancipação da África? Resposta. As nações não constituíam civilizações consolidadas há muito tempo, mas sim povos que foram aglomerados aleatoriamente, desrespeitando suas diferenças culturais e a finalidade, isso gerou, ao final do processo de independência das guerras civis, disputa de poder armado em algumas localidades. Questão número 9. De todas as colônias de que a França dispunha na África, foi a Argélia que se deu maior conflito pela independência. Explique por que isso ocorreu. Resposta. Contava com grande número de franceses em seu território e cedia a cidadania francesa aos argelinos. Ponto. Além disso, era um local rico em petróleo, assim, os franceses não queriam se desfazer da colônia. Questão número 10. Leia as sentenças a seguir a respeito da independência de Angola e Moçambique e assinale a correta. A correta é a letra B. Pessoal, a parte do livro de caderno, ou livro de atividade, né? Eu terminei, agora a gente vai para o nosso livro, tá? O livro na qual vocês podem pegar aí o livro e abrirem na página 40. Vamos lá, tem um texto aí, conforme está acontecendo ali, tem um texto aqui. A canção Vozes da Seca, produzida no início da década de 1960 por Luiz Gonzaga e Zé Dantas.
refere-se à vida rural brasileira. Com base na letra da música e no conhecimento sobre o período, é correto afirmar, a alternativa correta é a letra A. Questão número 2. É o verdadeiro ou falso? Vamos lá. A primeira é V, a segunda é V, a terceira é F, a quarta é F e a quinta é V. Com sua renúncia, Jânio Quadros esperava, a letra correta é a letra B. Vamos lá, continuando aqui, né, com o nosso livro aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tem aqui uma questão aqui na página 50, tá? A mesma coisa. Quais as alternativas estão corretas dentro dos textos aí vistos? A correta é a letra C. O único que está correto é o 1, 2, 4 e 5, tá? O 3 é o único que está incorreto. Vamos lá, continuando aqui. Vamos lá. Página 55. Tem outro texto aí. Identifique nas alternativas abaixo o que corresponde ao conteúdo da história do Brasil que a canção criticava. A questão correta é a letra B. Questão número 2, da página 55. De acordo com a letra da canção e com seus estudos sobre o contexto histórico no Brasil entre os anos 60 e 70, responda as questões. Letra A. De que maneira podemos relacionar os 3 primeiros versos da canção com o contexto político do Brasil na década de 60? Vamos lá. Hoje você quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Isso aí ele quer mostrar que quem manda é o governo militar, certo? É o governo. Se caso você for contra ou for uma oposição, com certeza você seria preso, poderia ser torturado e até morto, tá? Vamos lá, letra B. A letra da canção apresentada pode ser considerada um exemplo de contestação política da época em que foi criada? Sim, podemos dizer que é uma crítica, né, nas entrelinhas, que na realidade eles faziam letras com duplo sentido para passar na censura e assim eles fazerem a sua crítica sem ser censurado. Letra C. A quem Chico Buarque pode estar se referindo quando diz apesar de você? Justifica a resposta. Ele está falando do Brasil, né? E do governo. Apesar de você. Então, ele está falando na realidade do Brasil, né? O país e o seu governo. Vamos lá, continuando aqui, página 57. Explique o que foi o golpe de Estado. Significa uma ruptura brusca da ordem institucional, vírgula, com o objetivo de derrubar um governo, instituir outro. Em geral, o golpe, apesar de substituir as elites no poder, ponto. Diferencia, né, do golpe de Estado, tá? Questão número 2. No período da ditadura civil-militar no Brasil, o que foram os atos institucionais? Resposta. Foram um artifício autoritário adotado pelos militares para mudar as instituições sem alterar a Constituição. Questão número 3. Cite as principais medidas econômicas que caracterizaram o governo Castelo Branco. Resposta. A política econômica adotada durante o governo por meio de planos de ação econômico do governo procurou conter o avanço da inflação. Vamos lá, questão número 4. Explique o que foi o bipartidarismo implantado pelos militares e cite os partidos que surgiram nesse período. O governo militar, no ato institucional número 2, ele vai acabar com o pluripartidarismo e vai criar o bipartidarismo. E assim criando o partido Arena e o MDB, sendo que o MDB era a oposição e a Arena era o governo.
Letra C. Escreva um parágrafo com os principais características do governo Médici. O Médici, você pode dizer aí que dentro do governo dele houve uma repressão muito grande sobre os opositores e os críticos do governo militar. Também foi no seu governo que teve o milagre brasileiro, na qual a economia brasileira cresceu muito e teve muitos investimentos, tá? Entre eles, por exemplo, apesar de ter começado no governo do Costa e Silva, mas vai ser Médici que vai inaugurar, por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, tá? O Brasil na década de 70 vai ser campeão da Copa do Mundo. Então tudo isso vai trazer um falso, né, que o Brasil está ótimo. Tanto é que ele vai criar o slogan: Brasil, ame ou deixe, tá? Vamos lá. Aqui tem dois textos aqui, vocês devem ter lido aí em casa, tá? E aí está perguntando aqui qual das questões que estão corretas. É a letra D, tá? A questão correta é a 1 e a 2. Leia as afirmativas colocando verdadeiro ou falso. Vamos lá. A primeira é V, a segunda é V, a terceira é F, a quarta é F e a quinta é V. Assinale a alternativa correta a respeito do movimento das diretas já. A correta é a letra E. E para fechar aí, tá? As notícias descrevem iniciativa do Estado que resultou da ação de diversos movimentos sociais no Brasil, diante desses eventos ocorridos entre 1964 e 1988. O objetivo dessa iniciativa é letra E, tá? Pessoal, então aqui a gente fechou aí o nosso livro de atividades e também o nosso volume 3. Espero aí que vocês tenham entendido tudinho aí que a gente explicou. Como eu falei anteriormente, estudem pelo livro de atividades para a avaliação que vai acontecer, tá bom? Pessoal, fico por aqui, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!